Repita comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. Aproveita que ela está aí nas suas mãos e abra ela no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus escreveu, capítulo 26. Todos encontraram? Capítulo 6, 26, versículo 6, começa assim, ó. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, lhe disse: por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde esse evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém? Podem se sentar. Esse é um texto muito conhecido, muito pregado, né? Muito famoso no meio da cristandade. E o Espírito Santo de Deus colocou essa mensagem no meu coração em um tempo e tem falado muito comigo sobre esse tema, sobre essa entrega que essa mulher fez. Era costume da época as mulheres guardarem esse tipo de elemento, um perfume muito precioso, para a sua noite de núpcias. E era caríssimo, dizem os estudiosos que chega perto de 1 ano de trabalho de um trabalhador da época. Então a gente consegue entender que ela trabalhou, ou alguém trabalhou 1 ano, comprou esse perfume, esse unguento, e deu a essa mulher, ou ela mesma comprou e tinha esse unguento, e das duas uma, ou ela guardava isso como a sua segurança, como o seu dote de casamento, ou ela guardava isso para a sua noite de núpcias, para se perfumar e se entregar para o seu noivo, para o seu esposo agora, né? Então, de qualquer ótica que você olhar, nós estamos falando de elementos que movimentou algo muito importante na vida dessas pessoas, algo muito precioso. Ela não fez um movimento de adoração a Jesus Cristo com qualquer coisa, ou com aquilo que lhe sobrava, ou com aquilo que não lhe faltaria nada. Pelo contrário, talvez fosse o sonho dessa mulher, a noite do casamento, e aquele elemento que traria um tempero para a sua noite de núpcias, ela entregou isso em Jesus Cristo. Então, quando o Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração, por mais que seja muito conhecida, muito pregada, e textos muito, muito conhecidos assim, acaba se tornando difícil de pregar, porque todo mundo já ouviu muita coisa sobre isso, né? Mas aqueça o seu coração, que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui com um propósito, com um objetivo, e eu tenho grande expectativa que você não sairá daqui do mesmo jeito que você entrou por essas portas. Amém? Esse ato dessa mulher quebrar o vaso e entregar isso, né, derramar isso em Jesus Cristo. Um evangelho fala que foi aos pés, outro evangelho fala que foi na cabeça, mas o que importa é que ela quebrou o vaso e perfumou o mestre. Não importa onde foi, a mensagem é a mesma. Isso me ensina algo. Ela já estava com o mestre por algum tempo. Essa mulher, ela é a irmã de Lázaro, que Jesus Cristo ressuscitou. E em outros momentos,
a irmã dela, que estava atarefada demais, olha para Jesus e fala assim: Jesus, manda essa mulher vir me ajudar. Lembram dessa passagem? Então você vê ela presente no discipulado de Jesus. Sempre que Jesus está no meio do povo para ensinar, para pregar, para discipular, ela está presente. Ela era uma discípula de Jesus. Só que no meio dos discípulos de Jesus, ela despertou algo que nenhum dos outros discípulos havia despertado. Na verdade, o apóstolo Pedro, ele até deu uma bola fora nesse tema. Porque ela fez esse perfume, ela perfumou Jesus Cristo, e Jesus Cristo falou para todos que estavam ali que ela estava preparando ele para o sepultamento dele. Ela havia entendido no mundo espiritual que o sacrifício de Jesus estava pertinho de acontecer. E esse evento ele estava perto da semana já da Páscoa, que Jesus seria preso. E todo o desenrolar da prisão, da morte de Jesus Cristo se sucederia. E nenhum dos discípulos estavam engajados com o discipulado de Jesus Cristo como essa mulher estava. Mesmo que é uma mulher, mesmo que a cultura não valoriza a mulher na época lá, mesmo que ela podia ter passado despercebido, ela foi a única discípula que estava entendendo o mundo espiritual que estava para acontecer. O sacrifício substitutivo pela remissão dos meus e dos seus pecados estava pertinho de acontecer. E essa mulher fez essa leitura. Vocês estão comigo, estão me entendendo? Ela percebeu isso no mundo espiritual. E ela não se limitou, ela se agarrou a essa oportunidade. Ela teve outras oportunidades de estar com Jesus, e sempre que ela está perto de Jesus, ela busca algum momento de estar com Ele, desfrutando da presença dEle. Meu irmão, não sei como você entrou por essas portas. Você pode ter passado por essas portas com a cabeça cheia de coisas, com muitos problemas para resolver, muitas decisões difíceis para tomar nos próximos dias, mas o Espírito Santo de Deus colocou algo no meu coração para te liberar aqui nessa noite. Ainda que a sua cabeça está tão preocupada assim, ainda que você está, tão agoniado, angustiado com determinadas coisas, na presença de Deus, se você se derramar com a sua integridade, você vai marcar o teu nome na história. Se você se entregar sem reserva, se você não olhar para as suas dificuldades, para a necessidade, para os seus sonhos e os seus projetos, mas decidir desfrutar da presença dEle, meu irmão. Aleluia. Se você nessa noite decidir desfrutar da presença de Jesus Cristo, prepare-se que a sua vida vai ser transformada. Aleluia. E sabe o que é interessante? Quando nós estamos em um processo em que Jesus Cristo ele entra na nossa vida e ele começa a nos modificar. E esse processo de transformação ele acontece normalmente de dentro para fora. O Espírito Santo é quem vai nos convencendo do poder da justiça e do pecado. Ele nos convence daquilo que está errado em nós e que nós devemos consertar, ajustar, coisa que nós devemos deixar pelo caminho, sem que ninguém comece a te apontar algo, falando: você precisa isso, você deve deixar aquilo. O próprio Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nós, começa a nos constranger diante de determinadas ações. Eu falava assim, cara, mas eu não estou mais me sentindo bem em falar desse jeito. Você está no processo em que a obra do Espírito Santo está te modificando. Aleluia! Eu andava com determinadas pessoas, mas parece que o assunto já não cabe, parece que eu não me sinto meio deslocado, parece que eu não me sinto muito bem nessa roda, nesse ambiente. Deixa eu te dizer um segredo, conta para ninguém. Você está num processo que a obra do Espírito Santo está te transformando. Aleluia! E para essa mulher, ela não teve áreas da vida dela em que o Espírito Santo precisou, ir modificando, ensinando ela. Nesse momento, o fato dela quebrar o vaso e derramar tudo o que ela tinha de precioso em Jesus Cristo,
nos ensina algo. Ela estava dizendo assim para Jesus: ó Jesus, com o Senhor eu não tenho reservas. Com o Senhor eu não deixo nada guardado. Com o Senhor eu não deixo nada para depois. Eu entrego tudo. Toma conta de tudo, muda a minha vida por inteiro, entra em todas as áreas da minha vida, completa a sua boa obra em mim, eu te entrego tudo, eu confio a minha vida em tuas mãos, faça dela o que o Senhor tem para fazer. E fica a nós esse convite nessa noite, olhar para essa atitude dessa mulher, que sem reservas ela podia ter abrido um pouquinho, sabe, colocado alguma coisa em Jesus, já... Para quem não estava fazendo nada, aquele pouco já seria muito. Mas ela não quis isso, ela quis entregar totalmente o melhor que ela tinha para Jesus Cristo. E o Espírito Santo me confrontou com uma pergunta. E você, Marcelo Júnior? O que você tem feito com o seu melhor? O que você tem feito com os seus dons, com os seus talentos? Com as coisas que eu confiei em tuas mãos, o tempo precioso que eu te dei. Nós só temos uma única oportunidade de fazer a diferença nessa história. É o dia de hoje. O amanhã você ainda não tem, o passado já foi, ontem já acabou. O único dia que você tem para fazer algo diferente é hoje. E se nós não entregarmos tudo que nós temos no dia de hoje, não, vou deixar um pouquinho para amanhã. Meu irmão, você nunca vai viver a plenitude do que Deus tem para você. Você vai viver com reservas. E quem adora com reservas, não se quebranta na presença de Deus. Mas sabe uma coisa? Essa atitude de Maria, nós podemos ler essa atitude e aplicar na nossa vida. Com essas áreas, sabe, que às vezes nós mesmos vamos fazendo a manutenção dela. Não, eu penso desse jeito aqui e tem que ser assim. Quem sabe o Espírito Santo não está te convidando nessa noite para mudar o seu jeito de ver as coisas. Quebra esse vaso na presença de Jesus. Deixa Ele conduzir o jeito que você vai tocar a sua vida. Não, mas eu cresci assim, eu acredito assim, vou morrer assim. Abre ela. Quebra esse vaso, meu irmão. Não, mas eu sou assim mesmo. Escreveu, não leu? Isso aí. Eu falo na lata mesmo. Quebra esse vaso, irmão. Deixa Jesus colocar longanimidade no seu coração. Deixa a paz que excede todo entendimento inundar a sua mente, o seu emocional. Em nome de Jesus. Tem gente que dá até apelido para as doenças já, né? Já virou familiar, já tomou posse, é minha. Quebra esse vaso, irmão, em nome de Jesus. Manda essa depressão embora. Não aceite viver uma vida pela metade. Quebra isso em nome de Jesus e viva a plenitude da vida que Deus está te disponibilizando hoje. Aleluia! Você hoje tem a oportunidade de sair daqui com a sua vida transformada de um jeito diferente, olhar a sua vida a partir de segunda-feira com um outro olhar, olhar o mundo como está, só que com a lente do Espírito Santo de Deus. Se você olhar o mundo como está pela ótica da sua construção, pela ótica do seu ser, sabe o que você vai ver? Aquilo que você viu até agora. Essa ótica te trouxe até aqui. Você é quem você é, está enfrentando tudo que você está enfrentando. Agora, quando você quebrar esse vaso e deixar Jesus Cristo botar o óculos dele em você, você vai começar a olhar as coisas a partir do prisma dele. E deixa eu te falar uma coisa: ele nunca perdeu uma só batalha. Ele é o campeão invicto. Aleluia. Quando você olhar as dificuldades, você estará com o óculos do Espírito Santo de Deus. Então você vai ter essa expectativa, falando assim: eu passarei por essa batalha, mas eu vencerei, porque eu já tenho uma palavra, que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Deixa o Espírito Santo mudar o seu jeito de ver as coisas. Aleluia.
Eu não estou aqui prometendo facilidade para ninguém. O que eu estou falando é que as dificuldades estão aí fora, mas Deus te capacita a passar por todas elas a partir do momento em que você olhar para Ele e deixar de olhar para a dificuldade. Aleluia! De repente, quase que o glória a Deus acabou, você viu, né? A vida, meu povo, tem as dificuldades que se apresentam diariamente. De repente a notícia ruim chega. De repente o diagnóstico aparece. E assim, de repente, você dorme e está tudo bem. Acorda, parece que dá vontade de voltar para dormir e ver se acorda em outro dia. Que não tem aquelas notícias lá. Esse reseta aqui, dá para começar de novo? E o que fazer diante da dificuldade? O convite para nós nessa noite é olhar a atitude de Maria. Quebrar o vaso. Se renda à vontade de Deus. Deixa que Ele conduza sem reservas a sua vida. Abandona essas velhas práticas, essa mentalidade antiga. Olha o que Jesus diz. Se alguém quer vir após mim, faz o quê? Toma e siga-me. Gente, é muito lindo que a decisão nós precisamos tomar, mas a provisão e todo o restante é Ele que nos fornece. Tudo que você precisa, Ele é. Se Ele está te convidando nessa noite para você segui-lo, tomar a cruz, negar a si mesmo, quebrar esses vasos das suas opiniões, das suas crendices, do seu jeitão, quebrar tudo isso daí, botar a ótica dele e seguir Ele, porque Ele tem lugares mais altos para nos levar, experiências diferentes para nos promover. Pensa uma coisa comigo, meu irmão. Jesus, Ele se apresenta sendo uma porta, o caminho, a verdade e a vida. E Ele ainda fala que as palavras dele são espírito e vida. Então vamos pensar, nós somos seres inteligentes. Se Ele é o caminho, eu não pego um caminho para voltar para o mesmo lugar que eu estou. Eu pego um caminho para ir para um lugar diferente. Eu peguei um caminho lá de São Caetano que chegava aqui na Dom Vilares e eu estou aqui agora. Num lugar diferente, ambiente diferente, pessoas diferentes, experiências diferentes daquelas que eu tinha lá no começo do caminho. Se Jesus é o caminho, nós entramos por Ele, porque Ele é a porta, Ele nos dá acesso a esse caminho e a jornada começa. Mas não para ali, não é porque Ele é a porta que a porta está fechada, pelo contrário, Ele está te convidando, entra. Acessa o caminho, deixa Ele te conduzir, vai com Ele, pega a cruz, põe a ótica dele e veja onde é que Ele vai te levar, meu irmão. Aleluia! Como que você sabe o caminho, pastor? A palavra dele nos basta. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Continue com os olhos fixos naquilo que Jesus Cristo tem falado ao seu coração. Pastor, mas o diagnóstico é contrário, eu sei. Mas Jesus Cristo venceu todas as nossas pisaduras naquela cruz. Ele venceu todas as enfermidades. Ele venceu o desemprego, Ele venceu a miséria, Ele venceu a pobreza, Ele venceu tudo. Então por que se afligir? E deixar que esse estado emocional te impeça de continuar avançando no caminho chamado Jesus Cristo. Essa mulher, ela viu a porta aberta. Ela falou, vou cair para dentro desse caminho e ninguém me segura. Quebrou tudo, pastor. Acho que só o pastor está aqui hoje. Quebrou tudo, ficou inconformada. Vou derramar até a última gota, vou chamar a atenção dele, vou fazer diferente, eu quero resultados diferentes, vou fazer coisas diferentes, eu não aguento mais essa vida, eu vou plantar coisas diferentes. Aleluia. Agora, uma realidade é, meu Deus,
Quando você se posiciona, quando você se alinha, tá? Com os propósitos de Deus, quando você começa a tomar decisões na sua vida que vão te aproximar daquilo que Deus te criou para viver, naturalmente aquela pessoa que odeia nossas almas, nosso inimigo, ele não vai ficar quieto, ele não vai ficar paralisado, ele vai tentar te impedir de continuar avançando, porque essa é a missão dele. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele vai destruir o teu avanço, roubar a tua paz, tua bênção, matar os teus sonhos, tua fé. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai fazer isso, é a missão dele. Quando Maria fez isso, logo os acusadores já começaram. Pra que isso? Essa doida podia vender e dar aos pobres. Gente, pensa num pensamento demoníaco. Satanás já estava nele, era o Judas, né, que além de tudo ainda ele roubava ainda as ofertas do cesto. O cão já estava ali dentro. E o que foi que o cão falou? Ao invés de adorar Jesus na intensidade e na qualidade com que você tem de melhor, isso podia ter sido vendido e doado aos pobres. Oh, que discurso bonito. Mas sabe o que ele queria? Era que aqueles 300 denários caíssem na bolsa que ele estava segurando, para que ele pudesse fazer o que ele já fazia sempre. Sempre que alguém tentar te impedir de adorar Deus na sua intensidade, naquilo que você tem de melhor, irmão, repreenda ele em nome de Jesus. Cavalo do diabo para tentar paralisar a sua adoração. Pense em outra coisa aqui junto comigo. A Bíblia nos diz que os olhos de Deus varrem a terra, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se Deus precisa procurar aquele que o adora em espírito e em verdade, isso é uma linguagem figurativa, tá, gente? Deus não tem nada perdido. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Mas sabe o que ele está falando? Que não é fácil de ser encontrado. Aquele que adora na sinceridade, aquele que adora com intensidade, com verdade, que se quebranta na presença de Deus, não é fácil de ser encontrado. Porque às vezes nós estamos no ambiente da adoração, mas estamos parcial, estamos metadinha. Estamos aqui, mas estamos falando assim: se eu der uma glória a Deus aqui, o vizinho vai ficar me olhando. Se eu soltar minha voz aqui para adorar Jesus, vão ver que eu sou desafinado. Não posso nem me movimentar aqui, porque irmão, você está na presença de Deus. Não perca essa oportunidade de adorar. Não deixa nada te parar. Os olhos dele estão procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A adoração dessa mulher fez Deus olhar lá de cima e falar: epa, anjo, para de cantar aí. Querubim, para com essas asas aí. Serafim, para de pegar fogo aí que eu tô... Achei o que eu estava procurando. Olha como ela está me adorando. Naquele ambiente não tem ninguém fazendo o que ela estava fazendo. Ela enfrentou as críticas, ela rompeu com as limitações dela, ela entregou os sonhos dela para mim, e eu vou fazer algo por ela. Nesse ambiente, o que Jesus estava perto de viver. Aleluia. Precisa, sabe? Alguém precisa começar a adorar a Deus naquela intensidade que muda o ambiente. Alguém precisa incendiar o ambiente para chamar a presença de Deus. Olha que ela quebrou aquele vaso com o perfume, aquele perfume tomou conta do ambiente, perfumou tudo. Onde está o cheiro da sua adoração? Incendeie o ambiente com a sua adoração, meu irmão. Deixa a sua adoração chegar aos céus. Deixa Deus encontrar o seu coração sincero, entregando tudo sem reservas.
Aleluia. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. De tudo. Tudo para mim, irmão, é tudo, não tem meio tudo. Com Deus, ou você é, ou você não é. Os mornos, Ele vai vomitar. Quem dera fosse frio ou quente. Quem dera você entregasse tudo na presença de Deus. É isso que Ele está querendo dizer. Quebra esse vaso, deixa a essência, deixa aquilo que está aí dentro vir para fora. Em nome de Jesus. Quando Deus olhou para essa adoração dessa mulher, Jesus Cristo defendeu ela, falou assim: parem de criticar ela. O que ela fez, ela está preparando o caminho para o meu sepultamento. Pensa numa coisa, esse foi o único momento em que o corpo de Jesus Cristo foi ungido, porque logo ele foi preso e ele ressuscitou antes das mulheres chegarem lá com as especiarias para perfumar o corpo. O único momento que ele recebeu o preparo para a sepultura foi esse momento. Quem estava olhando com os olhos carnais estava olhando o preço do perfume. Mas quem entendia do mundo espiritual estava vendo que o cumprimento da maior profecia estava perto de acontecer. Que aquela mulher estava preparando em adoração, preparando o caminho para Jesus Cristo ser o nosso Cordeiro substitutivo, aquele que nos purificou de todos os nossos pecados. Ela estava preparando o corpo para o sepultamento, ela estava preparando para que a misericórdia de Deus se estendesse sobre toda a humanidade, e ela fez isso com aquilo que ela tinha de melhor, em adoração, com felicidade, com paixão, com intensidade. É chegado o tempo de nós nos levantarmos como a igreja gloriosa que Ele virá buscar, aleluia, e que Ele olhe para nós como IPA aqui na Vila das Mercês, como essa igreja que está preparando o caminho para a volta dEle. Maria fez o que levou Jesus Cristo e cumpriu a profecia da morte e ressurreição dele, e agora a IPA fará aquilo que vai trazer Ele para buscar uma igreja limpa, adornada, perfeita, santa, purificada, uma igreja gloriosa, uma igreja que se move no poder de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos em missão e não podemos parar. A IPA não para. Cutuca o seu vizinho e fala assim para ele: a IPA não para. Aleluia. Estamos em missão. É como uma locomotiva, meu irmão. A hora que ela pega embalo, sai da frente, que vai parar, não para não. Adianta tentar pôr o sinal vermelho lá, o sinaleiro. Sai da frente, irmão. Sai da frente, Satanás. Nós vamos tomar territórios em nome de Jesus. Nós vamos preparar o caminho para a volta. Nós vamos apresentar os frutos. Nós vamos encontrar com o noivo nas nuvens. Aleluia. Faltava quase 6 dias para a festa da Páscoa. Nesse evento aqui que nós estamos lendo, sabe o que isso me ensina? Que a adoração se intensifica quando o mundo espiritual está perto de se movimentar e acontecer algo grande. Aleluia. Jesus está voltando. O mundo espiritual já está se movimentando. Pelos olhos da fé eu consigo ver as fileiras do exército de Jesus Cristo se equipando, se aprontando. O som da guerra, aleluia. Nós somos guerreiros, meu irmão.
Essa imagem poética que colocaram em Jesus Cristo, lá pintadinho com aqueles olhinhos azul assim, ou pelado lá na cruz, né? Todo arrebentado, que não podia nem fazer nada por ele, deram uma surra nele. Essa não é a realidade. Ele morreu debilitado, mas ele ressuscitou, meu irmão, em glória, aleluia, sem limitações nenhuma. Ele ressuscitou o leão da tribo de Judá, aleluia. E eu quero ouvir o som do rugido dele, da voz dele. Eu quero, sabe, ouvir o som das fileiras do exército se posicionando, porque eu estarei lá no meio. Eu quero ser um dos guerreiros que virá junto com ele, aleluia. Cadê os guerreiros da IPA aqui que vão tomar território? Em nome de Jesus. Aleluia. Sem reserva, meu irmão. Adora Jesus mais intenso. Adora Jesus com energia, com paixão. Em nome de Jesus. Levanta a cadeira aí. Aleluia. A aprovação do céu é muito mais importante do que a aprovação de pessoas. Pensa nisso. Se ela fosse politicamente correta, ela buscaria ser aprovada por aquela equipe de discípulos que estava ali, com os fariseus, com todo mundo que estava ali para ver o defunto que ressuscitou, Lázaro. Queriam até matar o Lázaro, porque tinha muitos que iam atrás de Jesus pelo fato do cara estar vivo, um testemunho ambulante. Pensa nisso, onde que aquele homem passava, ele era uma prova viva do poder de Deus na vida de Jesus Cristo. E mais, gente, vamos mais profundo? Quem vai mais profundo comigo aqui, em nome de Jesus? Ele só fez o que fez porque ele era ungido pelo Espírito Santo, Espírito Santo do Senhor. Se ele era ungido pelo Espírito Santo do Senhor e por isso tinha um morto-vivo andando lá por todos os lados, testemunhando o poder de Deus. Quantos querem ser ungidos pelo Espírito Santo do Senhor aqui nessa noite? Já pensou quantos milagres vão acontecer aqui a hora que você começar a se posicionar e falar assim: não importa a aprovação do mundo, o que importa é que o céu me aprove, o que importa é que os testemunhos comecem a acontecer, o que importa é que as curas aconteçam, o que importa é que as cadeiras de roda fiquem como testemunho da glória de Deus sendo manifesta na igreja. A prova de que o reino dos céus está em ação aqui na terra é a manifestação da glória dele. Olha o que o apóstolo Paulo fala: que a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria humanas, mas em demonstração de poder. Você pode falar quanto quiser falar, até a boca espumar. Só que levanta um defunto da tumba e fala que isso é o poder de Deus, que você vai ver só quantas pessoas vão se converter. A palavra de Deus gera fé no coração das pessoas. Precisam de ouvir a palavra para desenvolver fé. Mas, meu irmão, quando um testemunho acontece, cadê o papai querido? Chegou aqui com a muleta na mão, derrame, um AVC todo o lado direito dele, paralisado. Quantos estavam aqui nesse dia? Lembra disso? Recebeu a imposição de mãos, oração. O homem que não conseguia falar direito, se movimentar direito, tinha que andar com aquela muletinha assim, ó. Saiu correndo aqui dentro da igreja, dando glória a Deus, aleluia. Aleluia! Uma irmã que testemunha aqui em cima do altar, passou em 3 juntas médicas, as 3 juntas médicas atestaram um câncer no estágio 4. Recebeu oração, imposição de mãos. Ela voltou nas 3 juntas médicas e as 3 declararam: não tem câncer. Aleluia! O
que é isso se não é um vaso sendo quebrado, se não é a gente entregando tudo, sem reservas, manifestando a glória de Deus aqui na terra e sendo a carta viva que nós devemos ser a testemunha de Deus. Testemunhar, gente, não é você estar diante lá do, é verdade isso que ele está falando, não, é você ser a prova viva, ser testemunha, ser um Lázaro da vida. Vocês estão ouvindo aqui um Lázaro da vida. Quantos conhecem minha história aqui sabem disso? Eu tinha tudo para nem estar mais aqui. Mas um dia o amor de Cristo me alcançou. E se você está aí, está me ouvindo hoje, é porque eu sou um milagre ambulante. Isso é resultado da fé de vocês que intercederam pela minha vida, guerrearam pela minha vida, guerrearam pela vida da minha família. É só por isso que nós estamos aqui, para dar continuidade nesse legado. Fizeram por nós. Estamos aqui e vamos multiplicar o que foi feito. Vamos sair por essas ruas, desses bairros aqui, e multiplicando mais pastores Marcelo, mais apóstolos Marcelos, mais pastores Francivaldo Pacheco, mais Ricardo Joel, mais tantos testemunhos que nós temos aqui de vidas que são resgatadas. Aleluia! Não vamos nos parar. A aprovação de Deus é tudo o que a gente precisa. E esses sinais atestam que Deus tem aprovado a IPA. Nos dias atuais, é tão difícil confiar a sua vida em alguém. É tão difícil confiar em alguém, né? Quem dirá confiar em pastores, confiar em líderes espirituais. Mas olha os frutos, é isso que a Bíblia nos ensina. É pelos frutos que você conhece a árvore. Quem anda debaixo da nuvem da glória de Deus está protegido. Quem caminha debaixo da bênção do céu está protegido. E você pode olhar para a IPA e você está vendo a bênção de Deus nesse lugar. Você está vendo os sinais, você está vendo a história, 25 anos de ministério. É um lugar que você tem paz, para você conseguir descansar sabendo que tem alguém cuidando de você, intercedendo por você, orando por você, jejuando por você, guerreando por você. Aqui não tem covarde, meu irmão. Aqui não tem gente que foge da guerra espiritual, pelo contrário. Estamos em período de jejum para poder fazer um evento de batalha espiritual, salvar mais almas da mão de Satanás, entregar ferramentas espirituais para que você consiga guerrear essas guerras, formar novos guerreiros. O QG do reino de Jesus Cristo está aqui, ó. A Bíblia fala de uma pessoa que conseguiu essa aprovação de Deus, e a oferta dele fala até os dias de hoje. Lá do começo, quem sabe quem é aí? Vamos ver se vocês são bons de Bíblia. A carta aos Hebreus nos ensina que a oferta de Abel, ela foi tão perfeita que foi aceita no céu. E por ter sido aceita, ela fala como um memorial diante dele até os dias de hoje. O que essa mulher fez foi tão perfeito, no momento perfeito, a adoração perfeita, com a intensidade perfeita, com o intuito perfeito, que o próprio Jesus Cristo falou que ela fez, subiu como um memorial e será lembrado pela eternidade. Aleluia. São as palavras de Jesus, irmão. O dono da eternidade está nos dando uma pista. Que se você hoje se levantar no seu lugar e entregar o seu melhor a Deus, entregar a sua melhor adoração, quebrar todas as suas reservas, se entregar de corpo e alma a Ele, essa adoração vai chegar no céu e vai ecoar pela eternidade. Quer que o seu nome esteja ecoando pela eternidade? Deixe as reservas de lado. Deixa Jesus entrar aí, fazer algo novo. É
ela preparou o ambiente de uma forma tão perfeita nessa adoração, que nós vemos os princípios bíblicos espalhados por toda a Bíblia. Incenso, perfume, aroma está sempre atrelado à adoração, à oração, a movimentos espirituais. O que ela fez de forma física impactou o mundo espiritual. Se você olhar a composição lá do tabernáculo de Moisés, havia continuamente o incenso que queimava e que era um símbolo da adoração contínua a Deus. Olha o que Apocalipse 5, versículo 8 fala: e havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os ouvintes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aquilo que ela fez preparou o ambiente espiritual por aquilo que estava para acontecer na vida de Jesus Cristo. A intensidade da adoração que você entregar aqui nessa noite, a capacidade que você tem de abrir o seu coração, ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode determinar o nível da sua adoração. Ninguém pode entrar aí dentro e abrir o seu coração para que Jesus entre e faça uma boa obra aí dentro. A única pessoa que pode fazer isso é você mesmo. E se você aí no seu lugar, se levantar agora aí no seu lugar e decidir falar assim: eu quero quebrar o meu vaso nessa noite, eu quero me entregar por inteiro, quero me entregar sem reservas, já chega de viver desse jeito, eu quero alinhar a minha vida com os propósitos espirituais, eu quero participar desse preparo para a volta de Jesus Cristo, a volta do Messias. Eu quero ser contado entre as fileiras de guerreiros que vencerão mais uma batalha com Jesus Cristo. Quero me alistar nesse exército, eu quero fazer a diferença. Eu quero que aquilo que Jesus Cristo vai fazer em mim respalde na vida dos meus filhos, na minha família. Eu preciso levar algo diferente para dentro da minha casa hoje. Você tem essa oportunidade de sair daqui portador dessa palavra. Toma a decisão no fundo do seu coração e se entrega de verdade a Ele, e você vai ver onde é que Jesus Cristo vai te levar. Sem reservas, irmão. Fique em pé no seu lugar para a gente fingir que está acabando aí, em nome de Jesus. A Bíblia fala sobre o livro da salvação. E se você declarar que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, e se batizar, e então você tem o seu livro escrito, o seu nome escrito no livro dos que são salvos. Aí a Bíblia também fala que tem um outro livro lá que é chamado livro das obras. Tudo que você faz ou deixa de fazer aqui nessa terra, uma hora você estará diante de Deus, e Ele vai dar uma folheada lá nesse livro e vai falar: então, você foi uma semente plantada lá, eu queria os frutos dessa semente. Tudo bem, você está salvo, mas e os frutos? Cadê os frutos? O que você fez com um presente que eu te dei chamado vida, uma dádiva da vida? Está lá o livro das obras. Agora tem um outro livro lá. Deus gosta dos livros, hein? Bela leitura aí, tá vendo? Você está no propósito mesmo. Olha o que o profeta Malaquias fala. Então aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Então existe o livro das memórias, o livro dos memoriais. Deus pediu algo para Josué, porque ele se tornasse um memorial, ajuntasse 12 pedras segundo as 12 tribos. Tem um outro
profeta também que fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que me dá esperança. Então você vê que a Bíblia ela é recheada, sabe, de pistas, de sinais, de que os memoriais estão sempre diante de Deus. E se você quer construir um memorial nessa noite diante de Deus, para que a sua ação, o seu nome, a sua família, a sua casa, seu negócio reverbere por toda a eternidade,